Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal. Se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre o estouro da bolha imobiliária chinesa, um dos problemas econômicos e estruturais que podemos assim considerado muito grave. Talvez esse venha a ser o pior momento em que a economia chinesa está passando desde o amplo programa de reformas econômicas que foram desenvolvidas na China a partir de 1976, quando então o país começou a promover uma abertura econômica e atrair investimentos estrangeiros, sendo assim, portanto, o país que nos últimos 46 anos registrou a maior taxa de crescimento da economia entre todos os países existentes no mundo. Agora, nós estamos presenciando uma desaceleração do crescimento da economia chinesa e um dos fatores responsáveis por essa desaceleração é a crise imobiliária, ou seja, o estouro da bolha imobiliária na China. Lembrando que o setor da construção civil tem um peso muito grande na composição do produto interno bruto da China. Aproximadamente 30% do PIB chinês provém do setor da construção civil, sendo assim quase um terço de toda a riqueza produzida na China durante um ano é procedente do setor da construção civil, que aliás foi um dos setores que ao longo desses 46 anos mais contribuíram para o crescimento da economia do que é hoje a segunda maior potência econômica do mundo. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Professor, o que teria gerado o estouro da bolha imobiliária chinesa? Como se instaurou essa crise econômica no setor imobiliário no país que até então vinha registrando taxas de crescimento econômico bastante expressivas, excetuando-se, claro, no ano de 2020, cujo o problema da economia foi duramente afetado. Aliás, o problema da economia, ou seja, o desempenho da economia chinesa, foi, assim como o desempenho das economias de vários países do mundo, foram duramente abalados pela pandemia do Covid-19. Então, vamos subtrair essa questão dos efeitos negativos da pandemia do Covid-19, que afetou duramente a economia chinesa, assim como afetou economias de outros países do mundo, e fazer uma análise bem mais abrangente para podermos entender, de fato, o que está acontecendo com a China, por que está ocorrendo essa desaceleração do crescimento do país e quais as implicações para a economia mundial, inclusive para a economia brasileira. A desaceleração do crescimento da economia chinesa
irá proporcionar, irá gerar. Então, esse estouro da bolha imobiliária chinesa é fruto de um movimento especulativo no setor imobiliário. A crise imobiliária chinesa, ela tem, vamos dizer assim, uma composição um tanto quanto diferente do que foi a crise do subprime lá nos Estados Unidos, 2007, 2008, 2009, responsável por uma das mais graves crises econômicas do sistema capitalista internacional. Enquanto que lá nos Estados Unidos, a crise imobiliária, o estouro da bolha imobiliária norte-americana, foi fruto de um movimento especulativo em que o setor financeiro, junto com o setor da construção civil e o imobiliário, venderam imóveis para clientes que eram da classe média baixa, no momento em que as taxas de juros nos Estados Unidos se encontravam num patamar próximo a zero, e isso se deu em função dos ataques terroristas do 11 de setembro, que causaram uma queda do nível de atividade econômica nos Estados Unidos, levando o Banco Central daquele país a reduzir as taxas de juros, sendo assim o que aconteceu. Então, as construtoras norte-americanas, juntamente com o setor imobiliário, começaram a produzir ou construir e vender casas para famílias de classe média baixa, e isso no momento em que as taxas de juros eram muito baixas, próximas a 0%. E o setor financeiro, responsável pela venda dessas hipotecas imobiliárias, lançou diversos títulos no mercado que tinham como lastro as vendas dos imóveis, ou seja, a quantidade de hipotecas imobiliárias que possuíam nas suas carteiras. Isso gerou um ciclo de especulação no setor imobiliário, ou seja, os bancos lançando papéis no mercado financeiro, lastreados às hipotecas imobiliárias, ou seja, a carteira, a quantidade de hipotecas imobiliárias que possuíam, e isso fez com que ocorresse esse movimento especulativo, que também era alimentado pelas incorporadoras, as construtoras e o setor imobiliário de uma forma geral. Então, quando a economia norte-americana mostrou sinais de aquecimento e a inflação começou a subir e a fugir do centro da meta do Banco Central norte-americano, o que fez o Fed? Começou a elevar a taxa de juros. Com isso, o valor das hipotecas imobiliárias nos Estados Unidos começou a subir. E esses clientes subprimes, ou seja, clientes de classe média baixa, não tiveram condições de continuar pagando as hipotecas imobiliárias. Isso gerou o quê? Um calote no sistema financeiro norte-americano, ou seja, a inadimplência, não deixa de ser um tipo de calote, o que fez com que as ações de importantes bancos despencassem na Bolsa de Valores de Nova York, desencadeando a crise imobiliária, que foi denominada crise do subprime ou estouro da bolha imobiliária norte-americana. Por que eu estou falando sobre a crise norte-americana se o tema da aula é o estouro da bolha imobiliária chinesa? Para que vocês tenham uma compreensão e também possam fazer uma comparação entre as duas crises. No caso da China, por exemplo, o que acontece? Muitas pessoas, elas compram imóveis não para morar e muito menos para alugar. É um investimento, ou seja, ela compra o imóvel na planta ou no processo de construção
espera a sua valorização para posteriormente vender. Para que vocês tenham uma ideia, em 2019, eu não tenho dados mais atualizados, pesquisei, mas não encontrei. Mas em 2019, estamos num espaço-tempo curto, essa aula está sendo gravada hoje, no dia 8 de outubro de 2022. Então, na China existiam 65 milhões de imóveis vazios. Para que vocês tenham ideia, essa quantidade de imóveis vazios equivale a aproximadamente 10 vezes o déficit habitacional atual existente no Brasil. Então quer dizer que as pessoas, os chineses, eles compram imóveis, não alugam e nem moram? Sim, muitos chineses fazem isso. Compram imóveis apenas para esperar a sua valorização e posteriormente vendê-los e obter um lucro em cima desse tipo de transação. Então, o que aconteceu para gerar essa crise? Esse movimento acabou proporcionando uma grande especulação no setor imobiliário. As grandes construtoras da China, como por exemplo a Evergrande, que hoje deve mais de 300 bilhões de dólares no mercado, elas começavam uma construção. Quando a gente fala em construção de imóveis na China, conjuntos habitacionais, conjuntos de prédios, nós estamos falando em investimentos muito altos, ou seja, em lançamentos que envolvem, às vezes, centenas ou milhares de unidades de moradia. Então, essas construtoras também, alimentadas pelo movimento especulativo, o que faziam? Elas iniciavam uma obra, faziam o lançamento imobiliário, começava o setor financeiro chinês a vender as hipotecas imobiliárias desse novo empreendimento que estava sendo lançado no mercado. E, na medida que essas obras avançavam, essas construtoras, em vez de se preocuparem em finalizar essas construções, elas lançavam novos empreendimentos, sem mesmo antes de finalizar os empreendimentos que estavam sendo construídos. Com isso, o que acontecia? E está acontecendo até hoje. Essas obras acabavam atrasando, e isso gerando descontentamento aos clientes. Ora, na medida em que você lança um grande empreendimento imobiliário, você vende uma carteira muito grande de hipotecas imobiliárias, e você não cumpre aquele prazo contratado para entrega das unidades domiciliares, isso vai gerar o quê? Uma desconfiança e uma revolta frente aos mutuários da casa própria. Então, o que muitos mutuários ou pessoas que adquiriram hipotecas na China começaram a fazer? Ora, se a obra está atrasada, eu vou parar de pagar a hipoteca imobiliária, porque isso gerou uma desconfiança frente aos consumidores de que poderiam levar um cano, ou seja, levar uma volta dessas grandes incorporadoras, grandes construtoras existentes na China. Ora, a partir do momento em que essas pessoas começam a não pagar as prestações da casa própria, a receita ou as receitas das grandes construtoras chinesas e também dos bancos que negociaram essas hipotecas imobiliárias começa a despencar. Isso vai desencadear o quê? Uma crise no setor imobiliário. E essa crise no setor imobiliário vai culminar com o estouro da bolha imobiliária chinesa, trazendo graves consequências para o desempenho da própria economia da China no ano de 2021, no ano de 2022, e trazendo também uma grande desconfiança para os investidores estrangeiros que atuam dentro do território chinês.
Então, espero que vocês tenham entendido esse contexto da crise imobiliária chinesa e nós vamos observar aqui, por exemplo, a evolução da venda de imóveis na China. Então, no ano de 2020, essas vendas se mantiveram no patamar baixo por causa dos efeitos da pandemia do Covid-19. Então, é compreensível nós observarmos que nesse momento aqui, né, em função do lockdown, em função da pandemia e da própria desconfiança do investidor, que as vendas de imóveis caíssem na China, até mesmo porque as construtoras também, em alguns casos, paralisaram obras em função da pandemia ou simplesmente adiaram a execução das obras ou passaram a executá-las de forma mais lenta. No ano de 2021, observou-se um boom, houve uma expansão da venda de imóveis na China durante um curto período. Mas o que acontece agora no ano de 2022? Vendas negativas, ou seja, então essas vendas em percentual hoje estão no patamar negativo, ou seja, as vendas despencaram numa proporção tão grande que essa desconfiança do consumidor chinês, do investidor chinês, aquele que compra imóveis para revenda posterior, e também aqueles que compram imóveis para morar, nós temos que levar em consideração que parte daqueles mutuários de hipotecas, eles compram o imóvel para residir. Então essa desconfiança sobre as construtoras, sobre a capacidade das construtoras chinesas em cumprirem os contratos executados, né? Essa desconfiança vai aumentar e isso fará com que as vendas de imóveis em território chinês despenquem de uma forma bastante acentuada, agravando ainda mais a crise no setor da construção civil dentro desse país. O que nós temos aqui, essa imagem aqui é o retrato do que se vê hoje na China, que são as chamadas cidades fantasma, ou seja, as incorporadoras, as construtoras constroem um grande número de imóveis, né? E esses imóveis, em sua maioria, estão desocupados, ou seja, são concluídos, pessoas compraram esses imóveis, mas não tem ninguém morando. Então você vê, observa aqui na imagem, nas vias de circulação, você não vê carro circulando, não vê nada circulando, porque o que mais se vê hoje em determinadas áreas da China, onde esse movimento especulativo do setor imobiliário foi desencadeado, é a presença dessas chamadas cidades fantasmas. Vamos relembrar, eu disse ainda há pouco que em 2019 existiam na China 65 milhões de unidades de moradia vazias, então, ou seja, moradias desocupadas, sendo que boa parte dessas moradias desocupadas foram adquiridas por chineses que, no movimento especulativo, compram os imóveis na planta ou na fase de construção para depois revender por um preço maior. Lembrando que essa especulação imobiliária existente na China promoveu uma grande valorização dos imóveis no país. E isso, de certa forma, alimentou todo esse movimento especulativo que acabou desencadeando essa crise do setor imobiliário que está afetando a economia, ou seja, o desempenho da economia chinesa. Aqui nós temos, por exemplo, deu uma pulada aqui para trás, a Evergrande, que é o maior grupo de construção civil da China, inclusive o seu proprietário era até pouco tempo atrás uma das pessoas mais ricas da China, com uma fortuna avaliada em 2019 em mais de 40 bilhões de dólares, e essa fortuna recuou 16 bilhões de dólares em 2 anos por causa da crise que atingiu a Evergrande, que deu o calote. A Evergrande deve hoje, no mercado,
algo em torno de 300 bilhões de dólares. E se o governo da China não ajudar, e não está predisposto a ajudar nenhuma incorporadora que, através de movimentos especulativos, cresceram os olhos para formar fortunas e não cumprir aquilo que havia contratado, então o governo chinês não está predisposto a arcar com esse prejuízo dessas empresas. Então, o que acontece hoje é uma desconfiança muito grande, não só do consumidor chinês, daquele que está predisposto a investir na aquisição de imóveis, como também dos investidores em relação não só a Evergrande, como outras incorporadoras chinesas, outras grandes construtoras chinesas, que também estão dando calote aí no mercado financeiro. Isso, de certa forma, levou o governo chinês a estabelecer novas regras para minar esse processo de especulação imobiliária que está ocorrendo na China. Então, o governo chinês está adotando um conjunto de medidas para conter todo esse movimento especulativo, não só no setor imobiliário, como também em outros setores da economia, de maneira que eles possam reverter essa tendência de desaceleração do crescimento econômico do país e induzir a China a retomada de uma taxa de crescimento que pelo menos fique aí no patamar entre 5% a 7%, o que deseja no momento o governo chinês. O presidente da China deve ser reeleito agora no Congresso do Partido Comunista Chinês, que será realizado aqui no mês de novembro, no próximo mês de novembro, né? Aqui não, claro, na China. E isso faz com que a reeleição para o terceiro mandato do presidente chinês, ele venha a adotar novas medidas para combater essa questão da especulação que atinge o setor imobiliário. Aqui nós temos, né, a cadeia produtiva do setor imobiliário. A ideia aqui é que vocês possam, né, ter uma noção do que uma crise imobiliária gera na economia do país como um todo. Então, nós temos que partir do setor financeiro, os bancos. Por quê? Os bancos é que financiam os empreendimentos imobiliários. Isso em qualquer parte do mundo, as linhas de financiamento vêm do setor financeiro. Então, o capital procedente do setor financeiro é direcionado para as construtoras, que vão lançar os seus empreendimentos imobiliários. Só que a construção civil, ela traz consigo uma complexa cadeia produtiva. Uma grande quantidade de indústrias estão ligadas direta e indiretamente ao setor da construção civil. Então, quando você fala aqui indústria de materiais de construção, pare e pensa, nós estamos nos referindo ao setor siderúrgico, nós estamos nos referindo às fábricas de cimento, nós estamos nos referindo à produção de brita, pedra, areia, terra de embolso. Estamos nos referindo às indústrias que fabricam materiais hidráulicos, às indústrias de cerâmica, às indústrias que produzem material elétrico, às indústrias metalúrgicas. Enfim, nós estamos, falando de uma extensa cadeia produtiva que direta e indiretamente está vinculada ao setor da construção civil. Então, se você tem um baque, uma crise na construção civil, que implica na redução de novos empreendimentos imobiliários, o que isso gera em toda a cadeia produtiva? Crise. Então, isso não só afeta a economia chinesa, assim como também afeta economias de outros países do mundo. O Brasil é um dos grandes exportadores de minério de ferro, que é uma matéria-prima básica para o setor siderúrgico. Então, uma crise, por exemplo, no setor da construção civil na China,
vai implicar em quê? Numa menor exportação de minério de ferro para o mercado chinês. Essa menor exportação de minério de ferro vai proporcionar o quê? A queda dessa importante commodity, a queda do preço dessa importante commodity no mercado internacional, afetando não só as empresas de mineração do Brasil, como empresas de mineração de outros países, e até mesmo aqueles países que também exportam aço para o mercado chinês. Então, na verdade, uma crise econômica na China, ela hoje é irradiada para outros países, não só pela questão do setor da construção civil, como também pela questão do menor desempenho de outros setores de atividade econômica existentes na China, que acabam proporcionando o quê? Uma queda das exportações de determinados produtos para o mercado chinês e dessa forma desencadeando aquilo que nós chamamos de efeito dominó na economia, que é um segmento da economia contaminando outro segmento, e isso gerando uma crise em escala não só regional, como também pode ocorrer uma crise em escala global se nós partirmos do princípio que a China possui hoje a segunda maior economia do mundo. Então nós temos que analisar essa questão também pela ótica do peso que a economia chinesa exerce dentro do cenário internacional. Aqui nós temos os preços dos imóveis, para que vocês tenham uma ideia, né, sobre a evolução de abril de 2018 até setembro de 2021. Setembro de 2021, o preço do imóvel ficou negativo, ou seja, caiu, ficou negativo mesmo, né? Então você observa o seguinte, que a partir de agosto de 2018 você teve uma variação dos preços dos imóveis na China, né? Uma variação para baixo, com alguns pequenos momentos de alta, e agora, a partir de 2021, essa tendência de queda dos preços nos imóveis da China por causa do agravamento da crise do setor imobiliário que vem atingindo o país. Aqui nós temos, né, essa imagem da bandeira da China, esse símbolo aqui eu achei bastante interessante, né, com as edificações, simbolizando bem, né, o que é, né, a importância, melhor dizendo, do setor imobiliário para a economia chinesa. Lembrando que o setor da construção civil responde por aproximadamente 30% do produto interno bruto que é produzido na China cada ano. Aqui nós temos, né, a variação do PIB chinês. Então, repare que de 2015 para cá, né, o PIB chinês ele vem se mantendo num patamar de relativa estabilidade. Agora, no primeiro trimestre de 2020, houve uma queda acentuada. Lembrando que a pandemia do Covid-19 teve início na China, a razão pela qual o lockdown lá causou, né, essa recessão no primeiro trimestre na China. Depois houve uma recuperação, atingiu o pico aqui no terceiro trimestre de 2021. No quarto trimestre a economia já sofreu uma desaceleração, e no primeiro trimestre de 2022 essa desaceleração do ritmo de expansão do PIB da China continuou ocorrendo. No início desse ano, né, o próprio governo chinês estimava que o PIB poderia crescer entre 5,5% a 6%. Hoje já há um consenso de que talvez o PIB chinês ele cresça menos de 4% ao longo desse ano. O desempenho nesse segundo trimestre, que não está representado aqui, de 2022, foi muito ruim. A expansão da economia chinesa ficou em 0,8%, que pode ser considerado a menor expansão desde o início
das reformas econômicas que foram desenvolvidas na China a partir de 1976. Então nós temos que analisar essa questão da China com muito cuidado. Eu acho que é um tema de grande importância para quem vai fazer vestibular. Há uma possibilidade, inclusive, de se estabelecer comparativamente uma diferença entre a crise imobiliária americana, que é a crise do subprime de 2007, 2008, 2009, com o estouro da bolha imobiliária chinesa nos próximos concursos de vestibulares. Inclusive, na própria prova do Enem, há uma possibilidade real desse tema ser abordado. Moçada, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Dê aquela força aí ao professor Eugênio Bastos. Meu canal não é monetizado, que fique bem claro. Eu não gravo aula para ganhar dinheiro no YouTube. Eu sou o professor dessa rede de ensino que pertence ao grupo Eleva, que hoje é um dos maiores grupos privados do Brasil. Então, graças a Deus, eu trabalho nesse grupo. Sou um professor reconhecido, conceituado no magistério aqui do Rio de Janeiro. Então, o que eu estou fazendo é para você que está se preparando, seja para um concurso de vestibular, seja para o Colégio Naval, para a ESA, para a SpaceX, enfim, o canal Geogênio, ele está disponibilizando 0800, não só essas aulas, como também os materiais em PDF que estão aqui nesses grupos lá no Facebook. Qualquer um pode acessar, não tem custo nenhum. Pediu acesso ao grupo, eu libero, liberei o acesso, vai lá no arquivo, clica no arquivo e lá vocês vão ter os PDFs sem custo nenhum. O canal Geogênio, ele está democratizando o ensino da geografia. Sou criticado por alguns por não monetizar o canal é meu, me desculpe, mas eu faço o que eu quero. Se eu não quero ganhar dinheiro gravando aulas, é porque nesse momento eu não preciso disso. Graças a Deus, aquilo que me dá o sustento para a minha casa vem do meu trabalho em sala de aula. O que eu faço aqui é compartilhar meu conhecimento com vocês, dentro, claro, das minhas limitações, porque todos nós temos limitações na vida. Eu não sou melhor do que ninguém, mas também não sou pior do que ninguém. Eu faço aquilo que a minha consciência manda fazer e aquilo que eu acho que eu posso fazer para ajudar aquele aluno que não tem condição de pagar um curso preparatório para a carreira militar, para um vestibular da vida, ofertando a ele essas aulinhas que são gravadas aqui no meu quarto, no meu apartamento, dentro de uma estrutura simples, né? As aulas não são editadas, elas são gravadas no meu aparelho celular e assim que eu termino, eu inicio a postagem no YouTube. Não tem nenhuma montagem, não contrato ninguém para me ajudar a montar essas aulas. Eu monto aqui no meu computador, no PowerPoint, e depois aqui no outro computador eu coloco aqui no Smart TV para poder mostrar as imagens que eu tenho interesse em mostrar a vocês. A única coisa que eu peço é para ajudar a divulgar esse trabalho. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!